Há um silêncio que grita dentro de muitos adultos hoje. É uma sensação fina, quase imperceptível, mas constante, como se você estivesse atrasado para alguma coisa que nem sabe ao certo o que é. Como se todos ao seu redor estivessem andando mais rápido, chegando antes, colhendo mais. E você, mesmo tentando, mesmo se esforçando, ainda se sentisse preso, como quem caminha contra o vento, sem sair do lugar. A mente pergunta em segredo: será que já passou o meu tempo? Será que eu perdi alguma chance e agora o universo se esqueceu de mim? Essa é uma dor silenciosa, mas devastadora. Porque ela não tem forma, nem cor. Ela só existe quando você compara, quando você olha para fora e esquece de se ouvir. E é nesse esquecimento de si que nasce a pressa. Não a pressa do relógio, mas aquela que corrói por dentro. A pressa que transforma o tempo em inimigo, que faz do futuro uma ameaça e da espera um castigo, que nos leva a acreditar que se não for agora, já é tarde demais. Mas e se não for? E se o tempo não estiver te punindo, mas sim te preparando? E se essa pausa não for fracasso, mas fermentação? E se a vida não tiver te esquecido, mas apenas estiver amadurecendo você por dentro? Napoleon Hill, ao estudar os homens mais bem-sucedidos de sua geração, descobriu algo que poucos percebem, que entre o desejo e a realização existe um intervalo sagrado. E nesse intervalo não se realiza por mágica, mas por transmutação. A decisão se junta à repetição. A repetição encontra a persistência. E por fim, o tempo se torna aliado. Mas só para quem resiste à vontade de desistir no meio do processo. A Bíblia não ignora o tempo. Pelo contrário, ela o reverencia. Em Eclesiastes está escrito: há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E talvez o seu propósito não esteja perdido, apenas se formando. Isaías também nos ensina que os que esperam no Senhor renovam suas forças. E isso nos revela que esperar de verdade não é ficar parado, é preparar-se enquanto o invisível se alinha. Gálatas reforça: a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Ou seja, disciplina, mesmo sem colheita visível, ainda é disciplina. Ainda conta, ainda forma, ainda transforma. Mas atenção, confiar no curso das coisas não é cruzar os braços, não é passividade. É a escolha ativa de parar de lutar contra o inevitável e começar a cooperar com o que já está em andamento dentro de você. Epicteto, o filósofo estoico, dizia com clareza: algumas coisas estão sob o nosso controle, outras não. Essa distinção, quando verdadeiramente compreendida, devolve uma paz rara e estratégica, porque a ansiedade nos empurra para tentar controlar o mundo, mas a sabedoria nos convida a governar a si mesmo, e há poder nisso, há descanso nisso, há transformação. Este vídeo é um espaço sagrado para isso, para você perceber onde tem sabotado o tempo, para entender que a pressa, muitas vezes, é apenas uma forma sofisticada de medo, e, acima de tudo, para redescobrir que confiar de verdade, não é sobre o que você sente no dia, é sobre o que você escolhe, mesmo quando o dia não coopera. Respire fundo, fique aqui comigo. Vamos atravessar juntos essa estrada que não exige velocidade, mas presença. Você já se pegou correndo, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, e ainda assim sentindo que não fez o suficiente? Como se houvesse sempre algo a mais, algo pendente, algo escapando. Como se o relógio estivesse sempre contra você, mesmo quando o dia ainda nem começou direito. A ansiedade tem esse talento. Ela veste a pressa com a roupa da virtude. Ela te convence de que estar sempre ocupado é sinal de valor, que responder tudo rápido, resolver tudo agora, não parar nunca, é o caminho certo. Mas será que é mesmo? Talvez você não esteja sendo produtivo, apenas anestesiado. Talvez o que pareça movimento seja apenas fuga, porque nem toda aceleração é progresso. Às vezes é só medo disfarçado, medo de perder, medo de não ser visto, medo de que se você parar por um segundo, o mundo te esqueça.
E é aí que a urgência vira uma espécie de disfarce emocional, uma máscara, porque ela nos mantém ocupados demais para sentir e cansados demais para pensar. Mas o cansaço por si só não é medalha de honra. Cansaço sem direção é desperdício de alma. Pense nisso. Quantas vezes você mergulhou em tarefas que só duraram 20 minutos, mas custaram 2 anos da sua vida? Tarefas anestésicas, atividades que te ocupam por fora, mas te esvaziam por dentro. E no fim você não avança, só gira em círculos, como um motor potente, preso na marcha errada. O barulho é alto, o calor é imenso, o desgaste é real, mas a distância percorrida, quase nenhuma. A ansiedade nos faz isso. Ela transforma a pressa em religião e o silêncio em ameaça. Mas você não precisa seguir nesse ritmo. Existe outro caminho, um mais profundo, um mais verdadeiro, um onde a sua presença vale mais do que sua velocidade. E esse caminho começa quando você se pergunta: estou correndo porque quero chegar? Ou estou correndo porque tenho medo de parar? É compreensível querer garantir o amanhã. É humano desejar segurança, estabilidade, alguma certeza no meio do caos. Mas há um ponto em que esse desejo se torna prisão. Você acorda pensando no que pode dar errado. Anda com a mente cheia de "e se?". E na tentativa de controlar tudo o que está por vir, você não percebe que está enfraquecendo o único tempo que existe, o agora. É um erro sutil, mas caro, porque ao tentar proteger o futuro, você sacrifica o presente. Você perde presença, perde sensibilidade, perde força. Você começa a viver como quem negocia com a vida. Eu me esforço hoje, mas só se você prometer que vai me recompensar amanhã. E quando isso não acontece do jeito que você imaginava, vem a frustração, a dor, o sentimento de traição. Mas a Bíblia, com sua sabedoria firme e compassiva, nos lembra: dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Não é sobre viver sem plano, é sobre viver sem idolatrar o plano. É entender que por mais que você organize, preveja, calcule, há coisas que simplesmente não obedecem ao seu controle. E tudo bem, porque planejar sem paz é apenas superstição sofisticada. É como tentar comprar garantias com suor. É como dizer para a vida: eu vou prever tudo, assim nada me machuca. Mas essa previsão nunca vem. E no processo, você se torna refém da própria ansiedade. Existe uma técnica prática, simples, mas poderosa. Todo plano precisa de margem. Inclua conscientemente 20% de tempo para o imprevisto. Porque o imprevisto não é falha do sistema. O imprevisto é parte da vida. E quando você inclui essa margem, você respira melhor. Você se torna mais humano e mais justo consigo mesmo. A imagem é clara. Segurar água com força nas mãos. Quanto mais você aperta, mais ela escapa. Mas se você solta um pouco, se relaxa, a água permanece. E talvez com o tempo seja assim também. Ele não responde à força, ele responde à confiança. Então respire, planeje sim, mas não sacrifique sua paz por um controle que nunca será completo, porque no fim, você não precisa dominar o futuro, você precisa aprender a cooperar com ele. Talvez o que mais machuque não seja o tempo que passa, mas o silêncio que fica. Quando nada acontece, quando nenhuma resposta chega, quando parece que todos estão andando, menos você. O mundo continua girando, pessoas conquistam, relacionamentos florescem, projetos se realizam. E você ali, quieto, quase invisível, e surge aquela pergunta dolorosa: será que eu fui esquecido? Mas talvez o tempo não esteja te punindo. Talvez ele só esteja revelando quem você é quando ninguém está te aplaudindo. O tempo tem esse poder. Ele não atrasa, ele expõe. Ele mostra se o que você carrega é disciplina ou apenas empolgação. Ele testa sua constância sem depender da emoção do momento. Napoleon Hill chamava isso de persistência e dizia que ela é o verdadeiro filtro entre o desejo e a conquista. Muitos desistem nesse exato ponto, quando nada parece se mover, mas por dentro, tudo está sendo preparado. Porque é nesse período invisível, quando a semente ainda está debaixo da terra,
que a verdadeira transformação acontece. Ela não grita, ela não brilha, ela não chama a atenção. Ela apenas rompe, lentamente, silenciosamente, profundamente. E talvez você precise mudar a forma como mede seu progresso. Não por humor, não por sensação do dia, mas por tendência. Observe as últimas semanas, e não as últimas horas. Veja se há consistência, mesmo que pequena. Porque isso importa, isso constrói. Lembre-se, sementes não fazem barulho enquanto crescem. Elas não avisam o mundo que estão quebrando a própria casca. Elas apenas seguem e um dia brotam, mas só para quem não desiste durante o escuro. Então, se o tempo está quieto com você, talvez ele só esteja te amadurecendo. E não há nada mais digno do que continuar, mesmo sem plateia, mesmo sem aplauso, mesmo sem certeza. Porque quem suporta o silêncio da espera está sendo treinado para sustentar o peso da colheita. Há um medo escondido dentro da pressa, um medo de ser enganado pela vida, de investir tempo, energia, amor e, no fim, perder tudo, de apostar e se arrepender, de confiar e quebrar a cara. E então, você começa a correr, começa a antecipar, a tentar garantir, a não deixar nenhuma brecha. Mas o que parece força, muitas vezes é apenas incredulidade. A pressa é quase sempre uma forma disfarçada de desconfiança. Você não confia no tempo, não confia no processo, não confia em nada que não possa controlar com as mãos. E o que escapa do seu controle vira ameaça. Mas a Bíblia nos ensina outra forma de existir. Isaías diz: os que esperam no Senhor renovam suas forças. Esperar nesse contexto não é inércia, é disciplina do coração. É saber descansar sem desistir. É saber que confiar não é sobre passividade, é sobre maturidade. A sua pressa não acelera a ação divina. Ela não acelera sua maturidade, não acelera seu caráter. Ela só acelera seu desgaste, só acelera seus erros. Só te afasta de um lugar de paz que poderia ser seu. Se você respirasse antes de reagir. E aqui vai um exercício simples, mas transformador. Da próxima vez que você sentir aquela urgência tomando conta do peito, pare, respire e pergunte a si mesmo com honestidade: isso é uma necessidade real ou é só pânico com roupa social? Essa pergunta é como uma luz. Ela revela. Ela mostra onde há verdade e onde há medo disfarçado de eficiência. A imagem é clara. Imagine tentar arrancar um fruto ainda verde do galho. Ele até pode vir, mas virá sem sabor, sem doçura, sem nutrição. A pressa pode até te dar algo, mas muitas vezes te entrega um prêmio vazio. Confiança de verdade não é sobre esperar sentado, é sobre agir no tempo certo. É sobre trabalhar por dentro enquanto a vida age por fora. E isso exige coragem. A coragem de confiar mesmo sem controlar. A coragem de fazer a sua parte e soltar o restante. Você pode até estar em paz, até abrir as redes sociais. Pode até estar satisfeito com seu caminho, até ouvir a história de alguém que chegou lá. E de repente, o que era progresso vira atraso. O que era conquista vira insuficiência. O que era gratidão vira vergonha. A comparação é um veneno silencioso. Ela não grita, ela sussurra. Ela diz: você deveria estar melhor, você está ficando para trás. Mas a verdade é que você não inveja o que o outro tem. Você inveja a narrativa editada que ele mostrou. Você não vê os bastidores. Você não sente o peso. Você não enxerga os fracassos invisíveis que aquela pessoa também carrega. O que você vê é um recorte, uma vitrine, uma ilusão bem construída. E mesmo sabendo disso, você se cobra, você se diminui. Você começa a andar na pista do outro, com o seu próprio fôlego. E nesse esforço, você perde duas vezes, perde o foco e perde a si mesmo. A psicologia explica: nosso cérebro ainda lê status social como sinal de sobrevivência. Por isso, a comparação dói tanto.
Ela aciona instintos antigos, mas nós não somos apenas instinto. Nós podemos escolher com consciência. Podemos substituir a comparação pela calibragem. E a calibragem pergunta: o que posso aprender com isso sem me diminuir por isso? Quando você troca comparação por observação consciente, você transforma o que antes era ameaça em ferramenta. Você passa a se inspirar sem se oprimir. Passa a respeitar o seu ritmo, sem precisar desacelerar o do outro. E isso é maturidade emocional. Lembre-se, ninguém chega no mesmo tempo, ninguém floresce na mesma estação, e ninguém sabe o quanto você já lutou em silêncio. Então, antes de se julgar pela velocidade dos outros, pergunte-se com honestidade: estou sendo fiel ao meu caminho? Porque a única comparação justa é com quem você foi ontem. E a única corrida real é aquela que você faz, passo a passo, em direção ao seu próprio centro. Há um cansaço profundo em quem vive tentando manter tudo em pé o tempo todo. Um medo quase infantil de que, se você parar, tudo desmorona. Que se descansar, perde. Que se não correr, fica para trás. Mas a natureza silenciosamente nos ensina outra coisa. Ela não vive em linha reta. Ela vive em ciclos, em tempos, em ritmos. A época de plantar, de esperar, de podar, de colher. E nada, absolutamente nada, cresce fora dessa arquitetura. Na Bíblia, os ciclos são constantes. Deus fala através das estações, do solo, da espera. O plantio nunca vem seguido imediatamente da colheita. Entre um e outro, existe um tempo escondido, onde nada parece acontecer, mas tudo está sendo alinhado. Um tempo onde raízes se aprofundam, mesmo sem serem vistas. E isso é maturidade. Mas a mente ansiosa quer atalhos. Ela quer resolver logo, quer colher no dia seguinte ao plantio, quer pular etapas. E quando a vida diz, ainda não, ela ouve, nunca mais. Isso cria frustração. Isso gera autoexigência tóxica. Você passa a exigir de si uma produtividade que não respeita seu ciclo atual. E aí vem a culpa, o desgaste, a exaustão. Então pare por um instante e pergunte com sinceridade: em que ciclo eu estou agora? Talvez você esteja em poda, e se for esse o caso, não é hora de florescer. É hora de soltar o que pesa. Talvez esteja em semeadura. Então, é hora de paciência, não de pressa. Talvez seja manutenção, e isso também é digno. Ou talvez você esteja em colheita, mas não consegue desfrutar porque ainda está se cobrando pelo próximo ciclo. Respeitar seus ciclos é respeitar a inteligência divina. É entender que a pausa não é perda, é preparação. Que o aparente vazio tem função. Que a terra também descansa antes de gerar vida nova. A imagem é dura, mas necessária. Querer colheita na estação de raiz é como exigir frutos de uma árvore que ainda está se reconstruindo por dentro. Ela pode até tentar, mas vai quebrar. E talvez seja isso que você tem feito consigo. Então, hoje, permita-se esse olhar mais compassivo. Você não está errado por não estar produzindo o tempo todo. Você está vivo. E viver é seguir ciclos, não resisti-los. Há um momento em que o barulho acaba. Quando os elogios cessam. Quando os aplausos se calam. Quando ninguém pergunta mais como você está. E você, ali, continua, fazendo o que precisa ser feito, mantendo seus compromissos internos, sustentando sua integridade, mesmo quando ninguém mais está vendo. Esse é o lugar do silêncio. E para muitos é também o lugar da dúvida. Será que ainda vale a pena? Napoleon Hill falava da persistência como um músculo mental. E como todo músculo, ele só se fortalece no esforço repetido. Mas a mente moderna não quer esforço. Ela quer recompensa, quer resultado, quer retorno. E quando não vê aplauso, interpreta como fracasso. Quando não há brilho, supõe abandono. Quando não há reconhecimento, sente-se rejeitada. Mas isso é ilusão. O silêncio não é sinal de fracasso. Pode ser exatamente o contrário. Pode ser o lugar onde o caráter está sendo forjado. É fácil continuar quando a emoção apoia. Difícil é quando a vontade não vem, quando o dia amanhece cinza, quando o mundo parece indiferente.
mas é nesse ponto que se forma a verdadeira identidade. A diferença entre o que você quer e o que você se comprometeu a ser. Por isso, crie rituais mínimos, simples, pequenos, diários. Não para impressionar, não para mostrar, mas para manter-se. 15 minutos por dia que sustentem quem você deseja se tornar. Um tempo de leitura, um tempo de silêncio, um tempo de corpo presente. Esses pequenos atos silenciosos constroem raízes, e raízes profundas sustentam frutos duradouros. A metáfora é clara. A forja não pergunta ao ferro se ele está confortável. Ela pergunta se ele está pronto. E talvez esse tempo sem respostas seja a sua forja. Um período onde a vida está te preparando não para qualquer coisa, mas para algo que exige estrutura interior. Portanto, não despreze o silêncio. Não o tema. Há um tipo de força que só nasce quando você persiste, mesmo sem plateia, quando você continua, não porque está sendo visto, mas porque sabe quem está se tornando. Há um tipo de sofrimento que se arrasta, porque nunca encontra a solução. Ele não depende de ação concreta, não depende de força física. Ele nasce da tentativa constante de controlar o incontrolável, de agradar quem não quer ser agradado, de prever o que não pode ser previsto, de esperar garantias onde só existe mistério. É o tipo de dor que consome por dentro, porque você tenta mudar o que nunca esteve nas suas mãos. Epicteto, o filósofo estoico, não falava com suavidade. Ele dizia com firmeza: há coisas que dependem de você, e há coisas que não dependem. Essa frase, à primeira vista, pode soar dura, mas ela é uma libertação. Porque enquanto você insiste em negociar com o inevitável, você se esgota e chama isso de esforço. Enquanto tenta controlar opiniões, resultados, reconhecimento, tempo, você vive em tensão e acredita que essa tensão é responsabilidade. Mas a paz, a paz de verdade, começa quando você aceita o que está fora do seu domínio. Não como quem desiste, mas como quem se liberta. Você pode escolher a sua intenção. Você pode escolher sua disciplina, pode escolher a sua verdade interior. Mas o restante, você precisa aprender a soltar. E para isso, uma prática simples, a lista dos 2 círculos. Pegue um papel, desenhe 2 círculos. No primeiro, escreva tudo que depende de você hoje. Suas escolhas, seus hábitos, seu foco, sua postura. No segundo, escreva o que não depende de você. A opinião dos outros, os imprevistos, o tempo das coisas, o passado. Olhe bem para essa distinção. E hoje, atue apenas no primeiro. A imagem é forte, mas necessária, brigar com o vento. Você pode lutar, gritar, forçar. Mas o vento não se dobra ao seu desejo. E quanto mais você resiste, mais cansado você fica, mais amargo, mais frustrado e menos presente. Então, permita-se esse alívio brutal. Você não precisa carregar o que nunca foi seu. Você não precisa consertar o que não nasceu de você. Você só precisa se alinhar com o que pode ser feito, hoje, agora, com o que você tem. O resto é vento. E o vento não se controla. Ele se respeita. Às vezes o que dói não é a espera, é o que você acredita que ela significa. Porque a mente ansiosa tem um padrão cruel. Ela transforma silêncio em recusa, transforma tempo em castigo, transforma processo em fracasso. E antes mesmo da vida responder, ela já emite um veredito. Se ainda não aconteceu, é porque não era para mim. Mas essa conclusão é precipitada e falsa. A psicologia chama isso de viés de negatividade. Uma tendência natural do cérebro de interpretar incertezas como ameaças, porque no fundo, a ansiedade quer se proteger e prefere uma rejeição imaginária do que lidar com o vazio do não saber. Então, ela fecha o ciclo antes da hora. Ela desiste antes do tempo. Ela sentencia o que ainda está em formação. Mas demora. Não é negação. Pode ser proteção. Pode ser preparo. Pode ser redirecionamento. Pode ser exatamente o que você precisa, mesmo que hoje pareça vazio. Há portas que não se abrem porque, se abrissem,
destruiriam a estrutura que você ainda está construindo por dentro. E há caminhos que só fazem sentido quando vistos de longe. Por isso, troque a linguagem. Ao invés de dizer nunca vai acontecer, diga ainda não tenho evidência suficiente. Essa simples mudança de frase muda o impacto emocional. Tira você do lugar de vítima e te coloca no lugar de observador. Sai observar com calma. É um ato de sabedoria. A metáfora é clara. Imagine dirigir por uma estrada cercada por neblina. Você não vê o final, mas isso não significa que o caminho acabou. Significa apenas que, por agora, você precisa reduzir a velocidade, continuar com atenção, confiar que o trajeto ainda existe, mesmo que seus olhos não possam confirmá-lo. Portanto, hoje, lembre-se, a demora não está te rejeitando. Ela pode estar te preparando para sustentar aquilo que, no impulso, você não conseguiria manter. E há um tipo de amor divino que age assim, não acelerando o tempo, mas fortalecendo quem você se torna dentro dele. Há algo mais frustrante do que saber que você tem potencial, mas não conseguir ver resultados? Você começa com energia, com boas intenções, com o coração cheio de esperança, mas depois de alguns dias, semanas talvez, algo se perde. A empolgação vai embora. O cansaço chega. O medo fala mais alto. E você para. Começa outro projeto, outra ideia, outro caminho. E no fim, o que fica é uma trilha de coisas iniciadas. E quase nada concluído. Isso não é falta de talento. Isso é falta de continuidade. É a ausência daquela constância silenciosa que transforma intenções em realidade. Napoleon Hill alertava: desejo sem plano vira fantasia. Mas ele ia além. Dizia também que plano sem constância vira teatro. E talvez seja isso que você está vivendo. Encenações repetidas de recomeços, sem estrutura interna para sustentar a travessia. Mas antes de se culpar, olhe mais fundo. Pode não ser preguiça. Pode ser instabilidade emocional travestida de busca. Pode ser que você não tenha aprendido a atravessar o tédio, aquele intervalo sem novidade, sem aplauso, sem recompensa. O intervalo em que o verdadeiro progresso acontece, mas de um jeito tão sutil que parece que nada está se movendo. Por isso a sugestão é simples, mas poderosa. Faça um pacto de 90 dias. Escolha uma única prioridade, um único foco. E durante 3 meses, meça sua consistência, não sua intensidade. Não importa se é pouco, importa que seja todo dia, importa que você permaneça, que você se mantenha fiel, mesmo nos dias em que a emoção não vier junto. A metáfora é clara. Você pode cavar 10 poços rasos e morrer de sede. Ou pode cavar um só, com profundidade suficiente para encontrar a água que sustenta. E essa água não vem no primeiro metro. Ela exige persistência, exige paciência, exige compromisso com o invisível. Seu talento não precisa de mais ideias, precisa de continuidade, porque grandes frutos não nascem de grandes começos, nascem de permanência. E a permanência é o que diferencia o sonhador do realizador. Há um tipo de dor que fica, não porque você quer, mas porque ela deixou marcas. Marcas de tudo o que não foi, do que terminou cedo demais, do que você deu e não voltou, do que parecia certo, mas desabou. São arrependimentos, lutos silenciosos, vínculos que se romperam e que você não sabe onde guardar. E quando essas perdas não são compreendidas, elas azedam por dentro, viram amargura. E a amargura, com o tempo, vira uma lente. Você começa a ver tudo através dela. O presente, o futuro, até você mesmo. Mas há uma verdade difícil e libertadora. O curso natural da vida inclui perdas. E elas não são punições, não são falhas do destino. São parte da formação. A Bíblia mostra isso com clareza. Perdas são poda, são deserto, são disciplina do coração. Não para te diminuir, mas para te refinar, para te dar forma, para revelar o que não pode ser mais adiado dentro de você. Amadurecer é parar de perguntar, por que comigo? E começar a perguntar, o que isso está me ensinando sobre mim?
Essa pergunta muda tudo, porque ela tira o foco do sofrimento e leva para o aprendizado. Ela não anula a dor, mas dá direção a ela, dá propósito, dá sabedoria. E você pode transformar isso em prática. Pegue uma perda que ainda dói, escreva 3 aprendizados específicos que ela te deixou, 3 coisas sobre você que ficaram mais claras, e depois escreva um limite que essa perda te ensinou a estabelecer, um novo critério, um novo cuidado, um novo respeito por si. A imagem é intensa, mas real. O vinho não nasce do conforto da uva, ele nasce do esmagamento com propósito. E você não precisa mais se esconder daquilo que te quebrou. Você pode olhar para essa dor e dizer: eu te acolho. E agora eu te dou um sentido. Porque quando a perda vira sabedoria, ela deixa de ser peso e passa a ser força. Uma força silenciosa, que não grita, mas que sustenta. Existe um tipo de fé que amadurece em silêncio, que não depende de promessas visíveis, nem de sentimentos grandiosos. Uma fé que não grita, não exige sinais, não precisa de garantias. É a fé que escolhe agir com coerência, mesmo quando tudo parece dar errado, que segue plantando, mesmo quando a colheita está distante, que decide manter a integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Muitas vezes, o que nos paralisa não é a ausência de fé, é o desejo por controle disfarçado de espiritualidade. É aquela oração silenciosa que diz: Senhor, eu vou obedecer, mas só se tudo correr bem depois. Isso não é fé, isso é barganha. Fé verdadeira, fé adulta, não pede garantias. Ela se alinha com o que é certo e caminha, mesmo sem ver o resultado imediato. A Bíblia nos ensina que fé é obra, é prática, é construção interna. Não é um sentimento passageiro, mas uma postura de vida. Uma firmeza que se mantém mesmo no caos, mesmo na dúvida, mesmo quando nada coopera. Por isso, um exercício para esse tempo. Pratique a coerência mínima diária. Escolha uma ação pequena, simples, que reflita quem você quer ser. Mesmo nos dias ruins, mesmo quando o humor não ajudar. Pode ser uma palavra que você escolhe não dizer, uma reação que você decide conter, uma promessa que você honra mesmo cansado. Esses pequenos atos são sementes de um caráter estável. A metáfora é clara e precisa. O leme é pequeno, mas decide o oceano. A direção da sua vida não está nos grandes momentos. Está nas escolhas silenciosas que você faz todos os dias. Mesmo quando ninguém vê. Mesmo quando o retorno não vem. Fé, no fim das contas, é continuar. Não porque tudo vai dar certo, mas porque você decidiu fazer o certo. Há dias em que a alma pede um sinal. Qualquer um. Uma mensagem, um empurrão, um gesto do universo que diga: vai por aqui. Você se sente em dúvida, preso entre o medo de errar e o medo de não agir. Então começa a procurar respostas fora. Nos outros, nas coincidências, nas palavras ditas ao acaso. E o coração fica suspenso, esperando um acontecimento externo que justifique um passo interno. Mas nem sempre o que você precisa é um sinal. Às vezes, o que você precisa é de alinhamento. E alinhamento não vem de fora, vem de dentro. Vem de quando você para de fugir da responsabilidade de escolher. Quando você olha para a sua vida com honestidade e se pergunta: o que realmente é coerente com os meus valores, com quem eu estou me tornando? Napoleon Hill dizia: decisão é o ponto de partida de todo progresso. E essa decisão não precisa vir acompanhada de certeza. Ela precisa vir acompanhada de coragem, porque a mente progride quando escolhe e sustenta, mesmo na dúvida, mesmo com medo. Muitas vezes o desejo por um sinal é apenas medo de se comprometer, medo de arcar com as consequências da escolha, medo de errar e depois se culpar. Mas a verdadeira liberdade começa quando você assume a direção, mesmo sem mapa completo. Aqui vai uma técnica prática. Decisão com critérios. Liste 3 valores que para você são inegociáveis, 3 princípios que te guiam. E então, tome sua decisão com base neles,
não no medo, não na urgência, não na opinião dos outros. E confie. Uma decisão tomada com integridade tem mais poder do que um caminho cheio de dúvidas. A metáfora é clara. Bússola versus previsão do tempo. A previsão do tempo muda, engana, confunde. A bússola aponta o norte. E o norte, ainda que envolto em neblina, continua sendo norte. Você não precisa que algo mágico aconteça para agir. Precisa estar em paz com a sua escolha. E isso, sim, é sinal suficiente. Porque a verdadeira direção nasce quando o coração se alinha com a verdade que você já carrega. Talvez agora, depois de tudo o que ouviu, você consiga respirar um pouco mais fundo. Talvez consiga olhar para o seu tempo com menos culpa e mais reverência. Porque o que você está vivendo não é atraso, é formação. Você não está fora do caminho. Você está no processo silencioso de se tornar inteiro. A Bíblia nos relembra com ternura e firmeza. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, não para justificar a inércia, mas para impedir o desespero. Há uma inteligência maior que governa os ritmos da vida, e ela não se curva à nossa pressa. Ela respeita maturações, e a maturação da alma exige tempo. Gálatas nos confirma: a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Há uma colheita reservada para quem continua mesmo cansado, para quem planta mesmo quando ninguém acredita, para quem persiste mesmo quando tudo dentro quer parar. E se até o barro precisa de pressão para tomar forma nas mãos do oleiro, por que seria diferente com você? Às vezes, o que parece caos é apenas o molde divino sendo ajustado. A vida te molda quando você se permite permanecer, mesmo quando o processo machuca, mesmo quando parece lento, mesmo quando ninguém entende. Epicteto, e apenas ele, nos lembra: a verdadeira liberdade nasce quando focamos no que depende de nós. Sua intenção, sua disciplina, sua verdade interna. O resto não está nas suas mãos. Mas o que está é mais do que suficiente. Então, ao invés de perguntar, quando vai acontecer? Talvez a pergunta mais sábia seja: quem estou me tornando enquanto não acontece? E é com essa pergunta que eu te deixo, mas não com vazio, com prática, com direção, com um gesto. Assuma um compromisso de 7 dias, 7 dias para um hábito pequeno, silencioso, diário. Algo que comprove que você confia no curso das coisas, não com palavras, mas com constância. Pode ser uma leitura curta, um momento de silêncio, um não bem colocado, um sim dito com o peito aberto. E escreva sua frase guia. Não precisa ser longa, precisa ser verdadeira. Hoje eu coopero com o tempo, não luto contra ele. Se quiser, compartilhe essa frase nos comentários. Leia as que já estão lá. Talvez você descubra que não está sozinho e que, enquanto espera, está sendo formado. Não apressado, formado. E se esse conteúdo tocou algo em você, inscreva-se no canal. Não por obrigação, mas para continuar essa jornada de dentro para fora, no seu tempo, no seu silêncio, na sua transformação. O tempo não está contra você. O tempo está te lapidando.